Começando nesta tarde a estudar o capítulo 20 do livro de Apocalipse, entendendo o Apocalipse como uma revelação de Deus e sabendo que Deus está demonstrando ao seu servo aquilo que em breve aqui iria acontecer, que João fala, não é em breve na questão do tempo, né? Imediatamente, não abrir e fechar de olhos. Mas em breve significa aqui que é uma situação definitiva e que vai acontecer num curto espaço de tempo. O em breve aqui se refere ao tempo da tribulação, ou seja, Deus não vai permitir que a tribulação dure mais do que os 7 anos previstos pelo profeta Daniel, porque senão destruiria toda a carne. Então, nós sabemos que não estaremos aqui, nós, da igreja, nós estaremos no céu. E na semana passada, estudando o capítulo 19, nós vimos que a igreja arrebatada volta com Jesus, né? 7 anos depois do arrebatamento, ela volta com Jesus e interfere, né? Ela está com Cristo quando ele estabelece a sua vitória na Batalha do Armagedon, que nós vimos na semana passada. Então, e, e nós sabemos então que Jesus derrota todos os reis da terra que estavam reunidos para destruir o povo de Deus, que nesta circunstância aqui do Apocalipse são os judeus, porque a igreja não está no livro de Apocalipse, a não ser até o capítulo 3. Do capítulo 4 em diante, nós vemos a igreja já arrebatada no céu e o povo judeu aqui, né? Deus tratando com o povo judeu novamente, por causa das suas promessas eternas a Abraão, Isaque, Jacó, José e a Samuel, a Davi. Então, Deus vai cumprir todas essas promessas e por isso ele vai, no período de arrebatamento, ele vai tratar com Israel, vai punir os rebeldes e vai salvar aqueles que se converterem. E vai haver conversão, mesmo a igreja não estando aqui nesse período, e o evangelho da graça não sendo pregado, vai haver conversão porque 144 mil judeus estarão pregando o evangelho do reino. Eles estarão pregando o evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? É aquele que Jesus começou a pregar. Né? Quando Jesus começou a pregar o evangelho, ele dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Jesus não pregava outro evangelho. Por quê? Porque ele veio para apresentar o reino a Israel e para assumir o trono de Davi e assim dar continuidade à nação de Israel, que seria a evangelizadora do mundo. Mas a nação de Israel, ao invés de aceitar, receber Jesus como seu rei, ela rejeitou. Então, isso não foi cumprido. Jesus não foi rei de Israel, não assentou em trono, pelo contrário, ele foi crucificado. Então, agora, neste tempo presente, Jesus está no céu, aguardando exatamente esse período de arrebatamento, quando Deus vai determinar que a igreja seja tirada daqui, e isso vai acontecer quando a última pessoa que crer, que for crente, se converter, né? A última pessoa que será crente se converter, então não há necessidade mais da igreja ficar aqui pregando o evangelho. Então, a igreja será tirada. Começa imediatamente a tribulação, e o anticristo, então, passa a dominar completamente o mundo. E aqui, neste período que nós estudamos na semana passada,
nós vemos o anticristo com todos os reis da terra que estão dominados por ele, fascinados por ele, porque ele vai ser uma criatura fascinante. Então, vai enganar todo mundo, enganará até os judeus vão fazer aliança com ele, mas vão acordar desta aliança quando ele entrar, esse anticristo, entrar em Jerusalém, que vai ser reedificada, né? Já está sendo reedificada, os judeus já estão fazendo isso. O templo, ele vai entrar no templo, que também será reconstruído, o templo de Israel vai ser reconstruído, já há sinais de reconstrução desse templo, né? Desse templo, quem acompanha notícias de Israel sabe também disso, e ele vai entrar no templo e vai assumir o lugar, vai assumir o lugar de Deus no templo, vai se assentar num trono no templo e vai reclamar, vai exigir adoração. Então, os judeus vão acordar, né? Fizemos uma aliança errada. E então, esse homem vai persuadir todos os reis da terra a seguirem a ele, porque ele trará paz ao mundo. E eles vão tentar destruir a nação judaica. Por quê? Porque se eles destruírem a nação judaica, não haverá possibilidade de Jesus ser rei de Israel. E aí, o que vai acontecer? As profecias não serão cumpridas e Deus será por mentiroso. Então, é impossível que aconteça isso, né? Porque Deus vai cumprir a sua promessa, as suas palavras, as suas profecias por meio dos profetas. Jesus vai voltar e nós vimos aqui na semana passada que ele vai destruir com o sopro da sua boca, né? Então, eu vou reler esse texto aqui rapidamente, só para os irmãos rememorarem. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. E vi, um minutinho, e vi a besta e os reis da terra, vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Quem é que estava montado no cavalo? Jesus, nós vimos isso na semana passada. E o seu exército, quem é? Os santos que estavam com ele, vestidos de branco, linho fino e resplandecente, porque eles estavam vivos com Jesus. Então, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, né, até ressuscitar pessoas, ele ressuscitou, no poder de Satanás, é claro, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Eu preciso fazer um comentário aqui. Muitas pessoas, inclusive crentes, têm uma ideia errada a respeito de inferno. Muitas pessoas entendem que o inferno é o ponto final da nossa vida, né? Da vida daqueles que são incrédulos, né? Melhor dizendo. Aqueles que são incrédulos, que morrerem sem Cristo, irão para o inferno. Não. Eles estarão temporariamente no inferno
até que venha o julgamento. Mas o ponto final deles é depois do juízo do grande trono branco, que nós vamos ver no capítulo 20, ele, eles, depois desse juízo, eles serão lançados no lago de fogo. O lago, até o inferno, será lançado no lago de fogo. O próprio inferno, aquela localização onde estão as almas dos perdidos, aguardando juízo, ele mesmo, o próprio inferno, será lançado no lago de fogo. Então, inferno e lago de fogo são duas coisas diferentes. E o inferno não é a habitação final dos incrédulos perdidos, é lá no lago de fogo. Então, muitas vezes a gente pensa... E outra coisa que se pensa é que Deus é dono do céu e o inferno é de Satanás. Satanás não tem nada, nada. O inferno é de Deus. O inferno é de Deus. Foi ele que preparou o inferno para os seus Satanás e os seus anjos, né? E esse inferno, então, temporariamente existe, mas vai ser lançado no lago de fogo. Isso precisa ser muito claro na cabeça dos cristãos, né? E então nós vamos ler agora o capítulo 20, né? Fazer a leitura do capítulo 20 de Apocalipse. Isso que nós falamos agora foi a título de introdução. 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha nas mãos a chave do abismo. O abismo é o lugar onde os espíritos malignos estão presos, né? E tinha uma grande corrente. O anjo tinha as chaves do abismo e uma grande corrente em suas mãos. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então, agora nós vemos o trio, né? Satanás, que é o dragão, que é a grande serpente, né? Que é a antiga serpente, aquela mesma serpente lá do Éden, né? Então, esse é Satanás. E não dá para achar que é figurado, não, porque está declarado aqui que é, esse dragão, essa antiga serpente, é o diabo, Satanás. E o anjo o prendeu por 1000 anos. 1000 anos. 1 milênio. Lançou-o no abismo, lugar dos espíritos maus. Fechou o abismo e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E a razão por que ele será solto pouco tempo é muito triste, mas é verdadeira. Depois de 1000 anos, ele vai ser solto por um pouco tempo para enganar as nações. Existirão nações aqui neste mundo. Nós vamos falar sobre isso. E essas nações estarão sob o governo de Cristo por 1000 anos, mas nem todos se converterão. E o diabo será solto exatamente para atrair esses que não são convertidos. E é um tempo curto e ele vai promover uma revolução novamente. Nós vamos ver isso dentro em pouco. Lançou no abismo e ele enganasse, para que ele não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar.
Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, nós vamos ver que na tribulação, depois da tribulação, inaugura-se o reino milenar. Neste reino, Jesus Cristo será rei na sua plenitude. A igreja glorificada vai reinar com Jesus. Mas aqueles que saírem vivos da tribulação entrarão no reino milenar. Vinde benditos por de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então é um reino que não é o céu, porque eles ainda estão vivos e vão reinar com Cristo por 1000 anos. Onde é que Cristo vai reinar por 1000 anos? Aqui, neste mundo, né? Então, Jesus vai reinar por 1000 anos e muitos entrarão lá. Os que morreram na tribulação serão ressuscitados para reinar com Cristo também por 1000 anos. Os que creram em Cristo na tribulação não estão ressuscitados com a igreja, né? Porque a igreja é até o início da tribulação, até o fim da igreja é o início da tribulação. Então, os crentes da igreja estão separados dos outros, porque Jesus disse que onde ele estivesse, nós estaríamos também. Ele disse isso para a igreja do Senhor. Agora, esses que forem salvos durante a tribulação, que por causa de crerem em Jesus, morrerem, serão ressuscitados. E os que conseguirem passar vivos pela tribulação serão levados, e eles entrarão no reino e viverão também e reinarão com Cristo por 1000 anos. Versículo 5. Os restantes dos mortos, que restantes dos mortos? Os incrédulos. Os restantes dos mortos não reviveram. Ah, que diferença, hein? Então, os mortos, eles morrem e vão para o inferno. No inferno, eles estão reservados para o dia do juízo, certo? Entenderam isso aqui? No inferno, eles estão reservados para o dia do juízo. Então, os restantes dos mortos, aqueles da tribulação, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição de cristãos, né? É a ressurreição de gente que se converteu ao Senhor Jesus. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele nesta terra os 1000 anos. Está vendo a diferença? Esse povo que nós estamos falando agora está reinando com Cristo aqui na terra. A igreja estava no céu, veio com Jesus para reinar, mas a igreja reina com Cristo sobre esses que estão na terra. Sobre eles. Não há misturas aqui. Então, eles reinaram com Cristo por 1000 anos. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. Exatamente o que ele fez com Adão e Eva, que
há nos 4 cantos da terra. Fez com Adão e Eva e continua fazendo, né? Com muita gente. E as 4 nações, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Vai haver uma população imensa no período de governo de Jesus Cristo. Vai haver tanta prosperidade, tanta bênção, porque ele estará governando, né? Que vai haver progresso das nações. As nações crescerão, vai haver aumento da fecundidade, vai haver muitas pessoas, vai haver bilhões de pessoas no mundo novamente. Então, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. É o que eu acabei de explicar. Eles marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Onde é o acampamento dos santos? E a cidade querida. O acampamento dos santos e a cidade querida é em Israel, e a cidade querida é Jerusalém, né? Deus ama Jerusalém. Nós já vimos isso, nós vamos ver isso, possivelmente, ao estudarmos as profecias. Vamos ver como Deus escolheu Jerusalém para ali habitar o seu nome. Então, é uma terra que é uma terra maravilhosa, e Deus ama essa terra. Marcharam, então, pela superfície da terra, né? Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Não vai demorar muito o juízo dessas pessoas. Desceu fogo do céu e os consumiu. Então, eles morreram, foram para onde? Foram para o inferno. Versículos 13, 10. O diabo, o sedutor deles, aquele que seduz sempre, né? Que enrola os crentes, até os crentes que são enrolados pela sedução de Satanás, e foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde estão também, nós já vimos isso aqui, não só a besta, como o falso profeta, que foram lançados vivos no lago de fogo. E não serão serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, Satanás vai deixar esse lugar, né? Deixar esse mundo, e vai ser lançado agora no lago de fogo. Satanás não habita o inferno. O inferno é um lugar de mortos. Satanás habita ou no céu, depois ele é expulso para a terra. Nós já vimos isso em Apocalipse 12. Ele vai estar na terra, né? Completamente no meio da tribulação, e depois ele vai ser lançado no lago de fogo, onde ele vai permanecer por toda a eternidade, séculos dos séculos, ou em outras versões, para sempre, para todo sempre. Os pecadores, então, vão ser julgados. Versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. Agora nós vamos ver, nós já falamos aqui sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é só para crentes e não é para julgamento de salvação ou condenação. É para julgamento de galardão, de premiação daqueles que andaram fazendo a vontade de Deus neste mundo. Cuidado, crentes. Há muito crente que está dormindo, né? Vai ser salvo assim na beirinha, né? Como por média 5. E nós que estamos aqui, precisamos, devemos
empregar o nosso tempo todo para a glória de Deus. Porque no grande trono, no tribunal de Cristo, isso vai ser avaliado. Quem tiver feito tudo para a glória de Deus receberá um galardão X. Quem não fez tudo para a glória de Deus vai receber um galardão menor. E quem não fez nada para a glória de Deus não perde a salvação, porque a salvação é imperdível. Mas ele demonstra que ele não passou de um menino espiritual e não tem premiação nenhuma. Como Deus é maravilhoso, né? Até isso ele planejou. Então, ele vê esse grande trono branco, João tem essa visão, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quem é esse? Esse é o próprio juiz, né? O próprio juiz, o grande juiz, que é o próprio Deus. Vi também os mortos. Não tem gente viva nesse segundo julgamento, tem só os mortos. Mas esses mortos vão ressuscitar. Há ressurreição de salvos e há ressurreição de perdidos. Esses perdidos, então, está aqui no versículo 11. Vi os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o além, né? Entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o que está escrito aqui? Deus está no tribunal. Jesus mesmo vai estar. Ele é o grande juiz, né? Ele veio como Salvador e Senhor, agora ele é juiz. Os perdidos vão ter um outro tipo de ressurreição, que não é a ressurreição própria dos crentes. É um outro tipo de ressurreição. Eles serão julgados, eles sairão dos túmulos, sairão das profundezas do mar, as cinzas daqueles que foram cremados serão reunidas e eles estarão todos sendo julgados na presença de Deus. O que vai acontecer nesse julgamento? Eles estavam em pé diante do trono. Então se abriram livros. O céu tem tudo registrado. Deus não tem esquecimento, não. Deus registra todas as coisas. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Se o livro da vida só tem nome de salvos escrito, por que ele está aqui? Nós vamos ver daqui um pouquinho. Segundo a sua obra, né? E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então vai haver gradação de condenação para os mortos. Os mortos os perdidos que não foram tão maus como Hitler, como outras pessoas más aí, como o pessoal do comunismo, né? Que trucidaram muitas pessoas, né? E essas pessoas receberão uma condenação maior do que aqueles que levaram uma vida que parecia ser crente, mas não se converteram ao Senhor Jesus. Levaram uma vida que, aos olhos dos homens, era uma vida santa, mas não se converteram ao Senhor Jesus. Esses terão uma condenação mais branda, porque Deus é justo até na condenação. Então, segundo as suas obras,
conforme o que se achava escrito nos livros. Ninguém pode chiar. Ah, eu não fiz isso. Não, está escrito aqui, ó. Então, deu o mar os mortos que neles havia, a morte e o além entregaram aqueles que já estavam mortos, né? Estavam no inferno. Além aqui é inferno. Entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno também foram julgados, lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. É a segunda morte, o lago de fogo. Então nós precisamos entender isso, que quem morre para o mundo com Cristo, né, experimenta apenas uma morte, a morte física. Aqueles que não são crentes em Jesus Cristo, eles experimentam duas mortes, a morte física, três mortes, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, nós sabemos que essa é a segunda morte, a morte do lago de fogo, e é uma morte eterna, né? Então, eles estão mortos eternamente. E se alguém não foi achado inscrito, agora, a razão por que o livro da vida estava aqui, nós já vamos descobrir agora. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, alguém pode dizer, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui na igreja, eu fiz tanta coisa. Aí o livro da vida vai demonstrar se era ou não um cristão, né? Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, irmãos, isto é aquilo que vai acontecer depois da segunda vinda de Jesus, quando ele entrar neste mundo aqui e se tornar rei de Israel e estabelecer o seu reinado. Nós vamos ver características do seu reinado em Isaías. Um dos aspectos do seu reinado que é maravilhoso, nós encontramos no livro de Isaías. E só para a gente ter uma pequena ideia do que vai acontecer no reino de Israel, no reino de Jesus, nós vamos ler um textozinho aqui do livro de Isaías. Então está escrito assim, olha, quem quiser ler depois, só acompanhe minha leitura aqui, depois podem ler o capítulo 11 de Isaías, o capítulo 11 e o capítulo 3. Do tronco de Jessé, Jessé é pai de Davi. Então, do tronco de Jessé sairá um rebento, né? E das suas raízes um renovo. Está falando sobre a pessoa de Jesus. Quem tem alguma dúvida, veja o versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de entendimento, 3. O Espírito de conselho e de fortaleza, 4. O Espírito de conhecimento, 5. E o Espírito de temor do Senhor, 6. E o Espírito de fortaleza, 7. Então, os 7 Espíritos de Deus, que é falado no Apocalipse, são esses 7 Espíritos aqui que são o mesmo Espírito. Está dizendo apenas da plenitude de ação, da plenitude de condição que é a ação do Espírito Santo. Deleitar-se-á, olha só, está falando de Jesus aqui. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca e com sopro de seus lábios matará o perverso. Isso é no governo de Jesus no milênio. Vai ser um governo de
muita dureza para com aqueles que não se submeterem às suas leis. A justiça será o cinto dos seus lombos, né? E a fidelidade, o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro. Hoje, hein? O lobo habitando com o cordeiro, ele come o cordeiro. Mas naquele tempo o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado, aquele animal engordado, né, para servir de alimentação, andarão juntos. Já pensou bezerro e leão juntos? E um pequenino, um menino pequeno, os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, vai mudar a natureza dos animais. A criança de peito, aquela criança pequenininha ainda, brincará sobre a toca da áspide, que é uma cobra venenosa, né? E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, que é outra cobra, outro animal venenoso. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Monte aqui é reino. Em todo o reino dele não vai haver mal algum, nem dano algum. E a terra, olha só, agora sim, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Então, todas as nações procurarão esse rei. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, o povo de Israel, que foi deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Amate e das terras do mar. Terras do mar aqui são todas as outras nações. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, ajuntará o povo de Israel, né? E os dispersos de Judá, judeus que estão esparramados pelo mundo, recolherá desde os quatro fins da terra. Ele vai trazer todos os judeus para dentro da Palestina. Afastar-se-á a inveja de Efraim. Efraim é a tribo, é o nome do reino do norte. E os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes, voarão para sobre os montes, os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Contra Edom e Moabe lançarão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. Eles vão dominar todos os povos terão que andar em obediência à sua direção. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e, com a força do seu vento, moverá a mão contra o Eufrates. Ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer um o atravessará de sandálias. O potente rio, né, Eufrates, será transformado num córregozinho. Haverá caminho plano para o restante do meu povo, que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então, são promessas de Deus para um reino absolutamente maravilhoso, né? Em que haverá prosperidade, paz, alegria, haverá produtividade, as terras serão produtivas, não haverá nenhum tipo, isso é na terra, nós não estamos falando de céu ainda não, isso é na terra. E vai haver, então, um domínio de Jesus Cristo por todos os tempos, por 1000 anos.
e ele vai demonstrar com isso o seu poder, a sua autoridade, tudo será dominado por ele. Findados os 1000 anos, então, aí nós vamos ver no capítulo 21, que vai ficar para a próxima semana. Nós estamos ainda com um tempo. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, quiserem que eu ajude em algum aspecto que eu possa, que eu também não sei mais do que os irmãos, né? Então a gente precisa compartilhar as coisas aqui. Deixa eu fechar essa gravação.